Está começando agora o nosso Defensoria Explica, o programa de entrevistas produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em parceria com a TV Alemes e a TV Câmara Campo Grande. Aqui levamos conhecimento e acesso à justiça para toda a população do nosso estado. Meu convidado é o defensor público Maurício Augusto Barbosa, coordenador do NUSPEN, o núcleo institucional do sistema penitenciário. Neste mês de setembro, o Maurício completa 8 anos de defensoria. Parabéns! Maurício já trabalhou em Aquidauana, Bela Vista, Naviraí, Nova Andradina, Porto Murtinho, Rio Brilhante e foi coordenador da Regional de Aquidauana. Seja bem-vindo, Maurício, tudo bem? Olá, Matheus, tudo bem? Agradeço o convite, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui falando contigo hoje e levando um pouco do nosso trabalho à população sul-mato-grossense. Nós que agradecemos. Bem, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul colabora com a versão estadual do Plano Nacional para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras, que é o Pena Justa. Quais que são os objetivos deste plano, defensor? O Pena Justa é um plano que foi estruturado em nível nacional pelo Conselho Nacional de Justiça após uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu que o nosso sistema prisional ele enfrenta o estado de coisa inconstitucional. E o Plano Pena Justa ele tem por objetivo analisar essas condições para que nós possamos superar este momento. Então, ali é analisado as condições de superlotação, as condições de estruturas e fornecimentos de material, saúde, educação e trabalho, e tem também como objetivo de evitar a repetição desse estado de coisas inconstitucional, né? Então, o plano ele possui hoje 307 metas a nível nacional, em diversos atores envolvidos, né? Dentre eles a Defensoria Pública, né, a qual colaborou de maneira ativa, né, para a construção do plano estadual. Certo, e as inspeções que o NUSPEN faz dentro dos estabelecimentos penitenciários, inclusive, fazem parte do Pena Justa. A inspeção por órgãos independentes está prevista na Lei de Execução Penal, nas regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos e em resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, Maurício, com que frequência que a Defensoria faz essas ações, onde os custodiados estão e qual é a importância disso? A Defensoria Pública, nós temos uma resolução interna que prevê que as inspeções elas são realizadas em estabelecimentos de grande porte, uma vez ao ano, e em estabelecimentos de médio porte ou pequeno porte, uma vez a cada 2 anos. O objetivo das nossas inspeções é verificar as condições de cumprimento de penas, para que as pessoas privadas de liberdade tenham os seus direitos fundamentais garantidos. E dentre eles, até conversando com o Pena Justa, está ali o direito de cumprimento em um espaço adequado, salubre, as condições de higiene, de uma alimentação condizente com a dignidade humana. Então, nós verificamos todos esses fatores, dentre outros, né? Alimentação, saúde, educação, as condições de infraestrutura do local. Analisamos também as condições de trabalho dos policiais penais que ali estão, tanto a quantidade de efetivo, né, quanto as condições de saúde mental das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais que atuam nessa área, né, com o objetivo de sempre aprimorar o serviço para que haja um cumprimento de pena digno, né, e essas pessoas elas possam ser reintegradas às sociedades após cumprir com a pena que lhe foi imposta. Sim, Maurício, as mulheres encarceradas têm necessidades específicas, né? Como dignidade menstrual, outras são mães e também as mulheres trans, que podem escolher se querem ficar em unidades femininas ou masculinas. Como está, então,
a atenção da Defensoria a todas elas? A Defensoria ela tem uma preocupação em relação às mulheres que estão privadas de liberdade no nosso Estado. E nos chama a reflexão pelo seguinte, acho que o primeiro ponto é que quando uma pessoa do sexo masculino ela é privada de liberdade, em regra, quem faz a visita a ela são as mulheres, né? E o que a gente percebe é que quando as mulheres acabam sendo privadas de liberdade, elas não recebem visitas, né? Justamente por a maioria dos visitantes serem do sexo feminino. Então, quando essas mulheres elas estão privadas, a maioria das vezes elas têm um abandono por parte dos seus companheiros e as outras mulheres que fazem parte do núcleo familiar, mãe, alguma familiar mais próxima, elas acabam tendo que cuidar das filhas dessas mulheres e por essa deficiência elas não chegam lá. Então, nós temos essa atenção e nós fiscalizamos o cumprimento de penas dela para que elas tenham um acesso às condições mínimas de higiene relacionada ao sexo feminino. E aí inclui a distribuição de absorvente, né? No Estado nós temos, por meio da AGP, um projeto da dignidade menstrual. O Estado hoje ele fabrica os absorventes que são distribuídos nos presídios femininos, mas o nosso acompanhamento é para que essa distribuição seja numa quantidade correta, de acordo com o ciclo menstrual de cada mulher, né? Nós velamos também pelo correto cumprimento de pena, inclusive o núcleo recentemente fez uma força-tarefa para análise de cabimento de indulto a mães que estão privadas de liberdade, né? Então, para que elas possam tanto ter a sua pena ali diminuída, extinta, ou ainda uma prisão domiciliar, né? Então, as mulheres, nós temos uma preocupação muito grande de acompanhar de perto a situação delas dentro dos estabelecimentos prisionais. E esse contexto, geralmente, para a mulher que tem filho até 12 anos de idade, seria isso, tentar a prisão domiciliar? Até 12 anos de idade, ou mulheres que também possuem filhos com necessidades especiais, né, elas se enquadram nessas situações. Então, nós fazemos essa análise individual mesmo de cada mulher ali. Certo. E você, quer saber mais sobre o núcleo do sistema penitenciário da Defensoria? Então, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Já voltamos com o Defensoria Explica. Ao meu lado, o defensor Maurício Augusto Barbosa, coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário. Maurício, estávamos falando sobre as mulheres em cárcere. E os povos indígenas, eles também precisam de tratamento diferenciado quando estão sob custódia do Estado? Sim, a população indígena, né, privada de liberdade, nós também damos ali uma atenção especial a ela. Primeiro porque o estado do Mato Grosso do Sul, ele é o segundo estado que mais encarcera indígenas no Brasil, né? A população prisional de indígenas encarcerados aqui nos causa preocupação, pois é um número elevado, até mesmo porque o estado ele possui uma população indígena elevada. E nós trabalhamos dentro da Defensoria Pública para que sejam respeitados os direitos da população indígena, né? A Convenção da OIT 169, ela prevê que esses indígenas eles tenham direito a intérprete, né? Que sejam respeitados os seus costumes, tanto durante o cumprimento de pena, né? Quanto após a sua saída ali. Então, a Defensoria ela trabalha, por exemplo, para que quando uma pessoa indígena ela é solta ali numa progressão de regime, no semiaberto, aqui no estado, em regra, o semiaberto, ele no interior, ele é cumprido mediante monitoramento eletrônico. Nós procuramos sempre trabalhar para que essas pessoas elas sejam dispensadas desse monitoramento em razão das aldeias, né, ficarem em zona rural, e o que atrapalha um pouco o monitoramento delas. Então, para que elas possam cumprir dentro da sua comunidade e com as suas tradições respeitadas. Ótimo. E como que o NUSPEN tem incentivado a ressocialização de todos os apenados e quais que são
as possibilidades de as pessoas terem as penas diminuídas? O NUSPEN, ele procura incentivar a ressocialização com esse monitoramento constante, né? Seja pelas inspeções, seja pelas visitas técnicas que nós fazemos nos estabelecimentos prisionais, para que essas pessoas elas tenham garantido seus direitos fundamentais durante o cumprimento de pena, para que quando elas forem reintegradas à sociedade, elas não venham a reincidir, né? A gente sabe que os dados indicam que quando as pessoas cumprem pena com seus direitos violados, a probabilidade de uma reincidência é maior do que quando elas possuem o cumprimento de pena ali de maneira regular, como prevê a legislação penal. Então, nós incentivamos ali o trabalho, a leitura, a assistência social dessas pessoas, né? A questão de diminuição de pena, ela é basicamente pela remissão, né? E aqui no Estado nós temos remissão pela leitura, remissão pelo trabalho, remissão pelo estudo, né? Todas essas modalidades elas são incentivadas, acompanhadas e fiscalizadas pela Defensoria Pública. E isso desde quando a pessoa está em regime fechado já pode ter alguma dessas atividades como leitura? Sim, desde o regime fechado, né, até o regime aberto, né? A legislação ela não faz uma diferenciação em relação a essas remissões. Então, a pessoa, desde ali do regime fechado, a maioria dos estabelecimentos aqui no Estado possui local para a educação, o projeto de remissão pela leitura e também a maioria tem o espaço para o trabalho. Ótimo. Maurício, quero agradecer muito por sua presença aqui conosco e pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Foi uma satisfação conversar com você, com a população sul-mato-grossense e dizer a toda a população que a Defensoria Pública, né, está de portas abertas para recebê-las. Pode nos procurar na rua Barão de Melgaço, 128, no centro, em Campo Grande, para o atendimento do núcleo do sistema penitenciário, bem como em todas as unidades de atendimento do interior do Estado, né, que sempre haverá ali um defensor para atender-los e encaminhá-los da melhor maneira possível. Muito obrigado. A entrevista acabou, mas o programa ainda não. Agora temos o último intervalo e, na sequência, o nosso Giro de Notícias. Vamos relembrar acontecimentos recentes da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul? É só acompanhar o nosso Giro de Notícias. A 4ª edição da campanha Meu Pai Tem Nome bateu recorde. 358 pessoas foram atendidas no estado e houve 130 coletas de DNA. Este é o maior evento nacional de reconhecimento gratuito de paternidade, localmente realizado pela Defensoria Pública. O Defensor Público Geral de Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Gasparini, foi homenageado em sessão solene de outorga da Medalha Legislativa do Mérito Advocatício Dr. Nelson Trade. O reconhecimento foi dado pela Câmara Municipal de Campo Grande. E agosto foi o mês Lilás. É uma campanha nacional de enfrentamento às violências contra as mulheres. O mês de agosto é escolhido para o tema porque marca o aniversário de publicação da Lei Maria da Penha. No agosto Lilás de 2025, o NUDEM, o Núcleo de Defesa das Mulheres da Defensoria, realizou atividades alusivas em Campo Grande, Água Clara e Terenos. O nosso Defensoria Explica de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando as notícias da Defensoria Pública no site defensoria.ms.def.br e nas principais mídias sociais, inclusive no WhatsApp. Até logo!